Cabriolé está aí. Sim, senhor, dizia o preto que viera a matriz São José chamar o vigário para sacramentar 2 moribundos. A geração de hoje não viu a entrada e a saída do cabriolé no Rio de Janeiro. Também não saberá do tempo em que o cab e o tilbury vieram para o rol dos nossos veículos de praça ou particulares. O cab durou pouco. O tilbury, anterior aos dois, prometeu ir à destruição da cidade. Quando esta acabar e entrarem os cavadores de ruínas, achar-se-á um parado, com o cavalo e o cocheiro, em ossos, esperando o freguês do costume. A paciência será a mesma de hoje. Por mais que chova, a melancolia maior, como quer que brilhe o sol, porque juntará a própria atual à do espectro dos tempos. O arqueólogo dirá coisas raras sobre os 3 esqueletos. O cabriolé não teve história. Deixou apenas a anedota que vou dizer. 2. Exclamou o sacristão. Sim, senhor. 2. Nhã Anunciada e Nhô Pedrinho. Coitado de Nhô Pedrinho. E Nhã Anunciada, coitada. Continuou o preto a gemer, andando de um lado para o outro, aflito, fora de si. Alguém que lê isto com a alma turva de dúvidas, é natural que pergunte se o preto sentia de veras ou se queria picar a curiosidade do coadjutor e do sacristão. Eu estou que tudo se pode combinar neste mundo, como no outro. Creio que ele sentia de veras. Não descreio que ansiasse por dizer alguma história terrível. Em todo caso, nem o coadjutor, nem o sacristão lhe perguntavam nada. Não é que o sacristão não fosse curioso. Em verdade, pouco mais era que isso. Trazia a paróquia de cor, sabia os nomes, as devotas, a vida delas, a dos maridos e a dos pais, as prendas e os recursos de cada uma, e o que comiam, o que bebiam, o que diziam, os vestidos, as virtudes, os dotes das solteiras, o comportamento das casadas, as saudades das viúvas. Pesquisava tudo. Nos intervalos, ajudava a missa e o resto. Chamava-se João das Mercês, homem quarentão, pouca barba e grisalho, magro e meão. Que Pedrinho e que Anunciada serão esses? Dizia consigo, acompanhando o coadjutor. Embora ardesse por sabê-los, a presença do coadjutor impediria qualquer pergunta. Este ia tão calado e pio, caminhando para a porta da igreja, que era força mostrar o mesmo silêncio e piedade que ele. Assim foram andando. O cabriolé esperava-os. O cocheiro desbarretou-se, os vizinhos e alguns passantes ajoelharam-se, enquanto o padre e o sacristão entravam e o veículo enfiava pela Rua da Misericórdia. O preto desandou o caminho a passo largo, que andam burros e pessoas na rua, e as nuvens no céu se azar, e os pensamentos nas cabeças se os têm. A do sacristão tinha os vários e confusos. Não era acerca do nosso pai, embora soubesse adorá-lo, nem da água benta e do risope que levava. Também não era acerca da hora, 8:15 da noite. Aliás, o céu estava claro e a lua ia aparecendo. O próprio cabriolé era novo na terra e substituía, nesse caso, a sege. Esse mesmo veículo não ocupava o cérebro todo de João das Mercês, a não ser na parte que pegava cunhou Pedrinho e Nhã Anunciada. Há de ser gente nova, ia pensando o sacristão, mas hóspede em alguma casa, de certo, porque não há casa vazia na praia, e o número é do comendador Brito. Parentes serão? Que parentes se nunca ouvi? Amigos não sei, conhecidos talvez, simples conhecidos, mas então mandariam um cabriolé? Este mesmo preto é novo na casa, há de ser escravo de um dos moribundos ou de ambos. Era assim que João das Mercês ia cogitando, e não foi por muito tempo. O cabriolé parou à porta de um sobrado, justamente à casa do comendador Brito, José Martins de Brito. Já havia algumas pessoas embaixo com velas. O padre e o sacristão apearam-se e subiram a escada, acompanhados do comendador. A esposa deste, no patamar, beijou o anel do padre. Gente grande, crianças, escravos, um burburinho surdo, meia claridade e 2 moribundos à espera, cada um no seu quarto ao fundo. Tudo se passou, como é de uso e regra em tais ocasiões. Nhô Pedrinho foi absolvido e ungido, Nhã Anunciada também, e o coadjutor despediu-se da casa para tornar a matriz com o sacristão. Este não se despediu do comendador, sem lhe perguntar ao ouvido se os dois eram parentes seus. Não, não eram parentes, respondeu Brito. Eram amigos de um sobrinho que vivia em Campinas. Uma história terrível. Os olhos de João das Mercês escutaram arregaladamente essas 2 palavras.
e disseram sem falar que viriam ouvir o resto. Talvez naquela mesma noite. Tudo foi rápido, porque o padre descia a escada, era força ir com ele. Foi tão curta a moda do cabriolé que este provavelmente não levou outro padre a moribundos. Ficou-lhe a anedota, que vou acabar já. Tão escassa foi ela. Uma anedota de nada, não importa. Qualquer que fosse o tamanho ou a importância, era sempre uma fatia de vida para o sacristão, que ajudou o padre a guardar o pão sagrado, a despir a sobrepeliz e a fazer tudo mais antes de se despedir e sair. Saiu, enfim, a pé, rua acima, praia fora, até parar à porta do comendador. Em caminho, foi evocando toda a vida daquele homem, antes e depois da comenda. Compôs um negócio que era fornecimento de navios, creio eu, família, as festas dadas, os cargos paroquiais, comerciais e eleitorais, e daqui aos boatos e anedotas não houve mais que um passo ou dois. A grande memória de João das Mercês guardava todas as coisas, máximas e mínimas, com tal de nitidez que pareciam da véspera, e tão completas que nem o próprio objeto delas era capaz de as repetir iguais. Sabias como o Padre Nosso, isso é, sem pensar nas palavras. Ele rezava tal qual comia, mastigando a oração, que lhe saía dos queixos sem sentir. Se a regra mandasse rezar 3 dúzias de Padre Nosso seguidamente, João das Mercês o diria sem contar. Tal era com as lidas alheias. Amava sabê-las, pesquisava-as, decorava-as e nunca mais lhe saíam da mente. Na paróquia todos lhe queriam bem, porque ele não enredava nem maldizia. Tinha o amor da arte pela arte. Muita vez nem era preciso perguntar nada. José dizia-lhe a vida de Antônio e Antônio a de José. O que ele fazia era ratificar ou retificar um com o outro, e os dois com Sancho, Sancho com Martinho e vice-versa, todos com todos. Assim é que enchia as horas vagas, que eram muitas. Alguma vez a própria missa recordava uma anedota da véspera, e a princípio pedia perdão a Deus. Deixou de lhe pedir, quando refletiu que não falhava uma só palavra ou gesto do santo sacrifício, tão consubstanciados os trazia em si. A anedota, que então revivia por instantes, era como a andorinha que atravessa uma paisagem. A paisagem fica sendo a mesma, e a água, se a água, murmura o mesmo som. Essa comparação, que era dele, valia mais do que ele pensava, porque a andorinha, ainda voando, faz parte da paisagem, e a anedota fazia nele parte da pessoa, era um dos seus atos de viver. Quando chegou à casa do comendador, tinha desfiado o rosário da vida deste e entrou com o pé direito para não sair mal. Não pensou em sair cedo, por mais aflita que fosse a ocasião, e nisso a fortuna o ajudou. Brito estava na sala da frente, em conversa com a mulher, quando lhe vieram dizer que João das Mercês perguntava pelo estado dos moribundos. A esposa retirou-se da sala. O sacristão entrou pedindo desculpas, dizendo que era por pouco tempo. Ia passando e lembrara-se de saber se os enfermos tinham ido para o céu, ou se eram ainda deste mundo. Tudo o que dissesse respeito ao comendador seria ouvido por ele com interesse. Não morreram, nem sei se escaparão, quanto menos ela creio que morrerá, concluiu Brito. Parecem bem mal. Ela principalmente. Também é que mais padece da febre. A febre os pegou aqui em nossa casa, logo que chegaram de Campinas, há dias. Já estavam aqui? Perguntou o sacristão, pasmado de o não saber. Já chegaram 15 dias, ou 14. Vieram com meu sobrinho Carlos, e aqui apanharam a doença. Brito interrompeu o que dizia. Assim pareceu o sacristão, que pôs no semblante toda a expressão de pessoa que espera o resto. Entretanto, como o outro tivesse a morder os beiços e a olhar para as paredes, não viu o resto do gesto de espera, e ambos se detiveram calados. Brito acabou andando ao longo da sala, enquanto João das Mercês dizia consigo que havia alguma coisa mais que febre. A primeira ideia que lhe acudiu foi se os médicos teriam errado na doença ou no remédio. Também pensou que podia ser outro mal escondido, a que deram o nome de febre para encobrir a verdade. E acompanhando com os olhos o comendador, quando este andava e desandava a sala toda, apagando os passos para não aborrecer mais os que estavam dentro. De lá vinha algum murmúrio de conversação, chamado, recado, porta que se abria ou fechava. Tudo isso era coisa nenhuma para quem tivesse outro cuidado. Mas o nosso sacristão, já agora, não tinha mais que saber o que não sabia, quando menos a família dos enfermos,
A posição, o atual estado, uma página da vida deles. Tudo era conhecer algo, por mais arredado que fosse da paróquia. Ah! Exclamou Brito, estacando o passo. Parecia haver nele o desejo impaciente de referir um caso, a história terrível, que anunciara o sacristão, pouco antes, mas nem este ousava pedi-la, nem aquele dizê-la, e o comendador pegou-a na outra vez. João das Mercês sentou-se. Viu bem que, em tal situação, cumpria despedir-se com boas palavras de esperança ou de conforto e voltar no dia seguinte. Preferiu sentar-se e aguardar. Não viu na cara do outro nenhum sinal de reprovação do seu gesto. Ao contrário, ele parou defronte e suspirou com grande cansaço. Triste, sim, triste, concordou João das Mercês. Boas pessoas não. Iam casar? Casar? Noivos um do outro? Brito confirmou de cabeça. A nota era melancólica, mas não havia sinal de história terrível, da história terrível anunciada. O sacristão esperou por ela. Observou consigo que era a primeira vez que ouvia alguma coisa de gente que absolutamente não conhecia. As caras, vistas há pouco, eram o único sinal dessas pessoas. Nem por isso se sentia menos curioso. Iam casar. Podia ser que a terrível história fosse isso mesmo. Em verdade, atacados de um mal na véspera de um bem, o mal devia ser terrível. Noivos e moribundos. Vieram trazer recado ao dono da casa. Este pediu licença ao sacristão, tão depressa que nem deu tempo que a ele se despedisse e saísse. Correu para dentro e lá ficou 50 minutos. Ao cabo chegou à sala a um pranto sufocado. Logo após tornou o comendador. Que lhe dizia eu há pouco? Quando menos ela ia morrer, morreu. Brito disse isso sem lágrimas e quase sem tristeza. Conhecia a defunta de pouco tempo. As lágrimas, segundo referiu, eram do sobrinho de Campinas e de uma parenta da defunta que morava em Mata-Porcos. Daí a supor que o sobrinho do comendador gostasse da noiva do moribundo, foi um instante para o sacristão, mas não se lhe pegou a ideia por muito tempo. Não era forçoso. E depois, se ele próprio os acompanhara. Talvez fosse padrinho de casamento. Quis saber, e era natural, o nome da defunta, o dono da casa, ou por não querer dá-lo, ou porque outra ideia lhe tomasse agora a cabeça, não declarou o nome da noiva nem do noivo. Ambas as coisas seriam. Iam casar. Deus a receberá em sua santa guarda. E a ele também, se vier expirar, disse o sacristão, cheio de melancolia. E essa palavra bastou a arrancar metade do segredo que parece ansiava por sair da boca do fornecedor de navios. Quando João das Mercês lhe viu a expressão dos olhos, o gesto com que o levou à janela e o pedido de lhe fez de jurar, jurou por todas as almas dos seus que ouviria e calaria tudo. Nem era homem de assoalhar as confidências alheias, mormente as de pessoas gradas e honradas, como era o comendador, ao que este se deu por satisfeito e animado. E então lhe confiou a primeira metade do segredo, a qual era que os dois noivos, criados juntos, vinham casar aqui quando souberam, pela parenta de Mata-Porcos, uma notícia abominável. E foi? Precipitou-se em dizer João das Mercês, sentindo alguma excitação no comendador, que eram irmãos. Irmãos? Irmãos como? Irmãos de verdade? De verdade, irmãos por parte de mãe. O pai é que não era o mesmo. A parenta não lhes disse tudo nem claro, mas jurou que era assim, e eles ficaram fulminados durante um dia ou mais. João das Mercês não ficou menos espantado que eles. Dispôs-se a não sair dali sem saber o resto. Ouviu 10 horas, ouviria todas as demais da noite, velaria o cadáver de um ou de ambos, uma vez que pudesse juntar mais essa página às outras da paróquia, embora não fosse da paróquia. E vamos, foi então que a febre os tomou? Brito cerrou os dentes para não dizer mais nada. Como, porém, o viessem chamar de dentro, acudiu depressa e meia hora depois estava de volta com a nova do segundo passamento. O choro, agora mais fraco, posto que mais esperado, não havendo já de quem o esconder, trouxera a notícia ao sacristão. Lá se foi o outro, o irmão, o noivo, que Deus lhes perdoe. Saiba agora tudo, meu amigo. Saiba que eles se queriam tanto que alguns dias depois do conhecido impedimento natural e canônico do consórcio, pegaram de si e, fiados em serem apenas meios irmãos e não irmãos inteiros, meteram-se em um cabriolé e fugiram de casa. Dado logo o alarma
Alcançamos pegar o cabriolé em caminho da cidade nova, e eles ficaram tão pungidos e vexados da captura que adoeceram de febre e acabam de morrer. Não se pode escrever o que sentiu o sacristão, ouvindo-lhe este caso. Guardou por algum tempo com dificuldade, soube o nome das pessoas pelo obituário nos jornais e combinou as circunstâncias ouvidas ao comendador com outras. Enfim, sem ter de pôr indiscreto, espalhou a história, só com esconder os nomes e contá-la a um amigo, que a passou a outro, este a outros, e todos a todos. Fez mais, meteu-se-lhe em cabeça que o cabriolé da fuga podia ser o mesmo dos últimos sacramentos. Foi à cocheira, conversou familiarmente com o empregado e descobriu que sim. Tudo veio chamar-se a esta página a anedota do cabriolé.